Será que o inferno de fogo existe? O que a Bíblia diz sobre o inferno? A resposta da Bíblia. Algumas traduções mais antigas da Bíblia em português, como a versão Almeida, usam a palavra inferno em alguns versículos. Salmo 16:10, Atos 2:27. A nota diz: as Bíblias mais atuais em português não usam a palavra inferno em Atos 2:27. Em vez disso, algumas usam expressões como sepulcro. Como mostra a ilustração religiosa no início deste artigo, muitas pessoas acreditam que o inferno é um lugar de fogo eterno, onde os maus são punidos. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? O inferno é um lugar de tormento eterno? Não. Muitas Bíblias mais antigas traduzem como inferno as palavras originais Seol, do hebraico, e Hades, do grego. Essas palavras se referem basicamente à sepultura, que é um lugar simbólico onde estão os mortos em geral. A Bíblia mostra que as pessoas que estão na sepultura deixaram de existir. Os mortos estão inconscientes, por isso não sentem dor. Não haverá trabalho, nem raciocínio, nem sabedoria, nem conhecimento no inferno. Eclesiastes 9:10, versão Douay-Rheims em inglês. O inferno não é um lugar cheio de pessoas gritando de dor. Na verdade, a Bíblia diz que os maus sejam envergonhados, que sejam silenciados na sepultura. Salmo 31:17. Ou no inferno, tradução da CNBB, Salmo 31:18. Deus determinou que a punição pelo pecado é a morte, não o tormento no inferno de fogo. Deus disse ao primeiro homem, Adão, que a punição que ele receberia por desobedecer à lei de Deus seria a morte. Ele não falou nada sobre Adão ser atormentado para sempre no inferno. Depois que Adão pecou, Deus disse qual seria o castigo dele. Você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Adão deixaria de existir. Se Deus na verdade fosse mandar Adão para um inferno de fogo, ele com certeza teria falado isso. Deus não mudou a punição para os que desobedecem às suas leis. Muito depois de Adão pecar, Deus inspirou um escritor da Bíblia para dizer que o salário pago pelo pecado é a morte. Romanos 6:23. Não seria justo dar uma punição além dessa, porque quem morreu foi absolvido do seu pecado. Romanos 6:7. A ideia de um tormento eterno é repulsiva para Deus. Essa ideia é contrária ao ensinamento bíblico de que Deus é amor. 1 João 4:8. Ele quer que nós o adoremos porque o amamos, não porque temos medo de ser atormentados para sempre. Pessoas boas foram para o inferno. As Bíblias que usam a palavra inferno, onde o texto original diz Seol ou Hades, dão a entender que homens fiéis como Jacó e Jó esperavam ir para o inferno. Nessas Bíblias, o texto de Atos 2:31 e 32 diz que o próprio Jesus esteve no inferno no período entre sua morte e ressurreição. Então fica claro que, quando essas Bíblias usam a palavra inferno, elas se referem simplesmente à sepultura. E a parábola do rico e Lázaro que Jesus contou? Essa parábola está registrada em Lucas 16:19 a 31. Parábolas são histórias que servem para ensinar lições morais e mostrar o ponto de vista de Deus sobre os assuntos. A parábola do rico e Lázaro não é uma história que realmente aconteceu. Para saber mais sobre essa parábola, veja o artigo Quem eram o rico e Lázaro? Será que o inferno representa um estado de total separação de Deus? Não. O ensino de que os mortos têm consciência de estar separados de Deus contradiz o que a Bíblia ensina. Ela diz claramente que os mortos não estão conscientes de nada. Será que alguém já saiu do inferno? Sim. A Bíblia dá detalhes sobre 9 pessoas que foram para a sepultura, que algumas Bíblias traduzem como inferno, e que saíram de lá porque foram ressuscitadas.
Se elas estivessem conscientes enquanto estavam no inferno, elas teriam falado sobre o que passaram ali. Mas é interessante que essas 9 pessoas não disseram que estavam num lugar de tormento. Na verdade, elas não falaram nada sobre o que tinha acontecido nesse período. Por quê? Como a Bíblia deixa bem claro, aquelas pessoas estavam inconscientes, como se estivessem dormindo profundamente. João 11, 11 a 14. Textos bíblicos que falam sobre o inferno, ou seja, a sepultura. Jó 14, 13. Quem dera que me escondesses na sepultura, ou inferno, versão Douay Rhymes em inglês. Que estabelecesses um tempo e então te lembrasses de mim. O que esse versículo quer dizer? O fiel Jó sabia que no inferno, ou seja, na sepultura, ele deixaria de sofrer, e que Deus poderia trazê-lo de volta à vida, tirando-o de lá. Salmo 145, 20. Jeová guarda a todos os que o amam, mas a todos os maus ele destruirá. O que esse versículo quer dizer? Deus vai destruir ou eliminar de modo permanente os maus. Ele não vai mantê-los vivos no inferno para que sejam atormentados. Eclesiastes 9:10. Não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, ou inferno, versão Douay Rhymes em inglês, o lugar para onde você vai. O que esse versículo quer dizer? Os que estão na sepultura ou inferno estão inconscientes. Então eles não estão sofrendo. Além disso, é lógico que o escritor desse livro bíblico também estava dirigindo suas palavras de sabedoria a pessoas boas. Atos 2:31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno. Almeida Corrigida Fiel. O que esse versículo quer dizer? Jesus Cristo foi para o inferno, a sepultura, quando morreu. Romanos 6:23. O salário pago pelo pecado é a morte. O que esse versículo quer dizer? A punição pelo pecado é a morte, e não o tormento no inferno. Deus não impõe uma punição além da morte. Apocalipse 20:13. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Almeida, Revista e Corrigida. O que esse versículo quer dizer? Os que estão no inferno estão mortos. Eles vão voltar a viver por meio da ressurreição. Apocalipse 20:14. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Almeida, Revista e Atualizada. O que esse versículo quer dizer? Depois da ressurreição, o inferno, a sepultura, ficará vazio e será destruído para sempre, como que por fogo. Então a morte causada pelo pecado de Adão não existirá mais. Palavras bíblicas nos idiomas originais. Como mostra a lista a seguir, tradutores da Bíblia criaram confusão por traduzir como inferno várias palavras com significados diferentes. Em alguns casos, parece que eles queriam que os leitores acreditassem que os maus serão atormentados eternamente e não destruídos. Seol, do hebraico, Hades, do grego. Significado: lugar simbólico onde estão os mortos em geral. Salmo 16:10, Atos 2:31. Traduções: sepultura, inferno, Almeida Revista e Corrigida, túmulo, Bíblia Pastoral, região dos mortos, Centro Bíblico Católico. Geena, do grego. Significado: destruição eterna, Mateus 5:30. Traduções: Geena, inferno, Almeida Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional. Tártaro, do grego. Significado: condição rebaixada dos demônios, que são criaturas espirituais perversas. 2 Pedro 2:4. Traduções: Tártaro, inferno, Almeida Revista e Corrigida, versão brasileira. Abismos, Bíblia do Peregrino. Apolia, do grego. Significado: destruição. Mateus 7:13. Traduções: destruição,
Inferno, nova tradução na linguagem de hoje. Perdição, Almeida, Revista e Corrigida, nova versão internacional. Pir, do grego. Significado: fogo, literal ou figurado. Mateus 18:8, Lucas 17:29, Judas 23. Traduções: fogo, fogo do inferno, Bíblia fácil de ler, chamas do julgamento, nova versão transformadora. A história do inferno de fogo. Origem pagã. Os egípcios antigos acreditavam num inferno de fogo. O livro de Hammurabi é um conjunto de textos funerários que os historiadores acreditam ser do século XVI a.C. Essa obra fala dos que serão lançados de cabeça nas covas de fogo e não conseguirão fugir das chamas, o céu e o inferno egípcios. Não era algo que os primeiros cristãos ensinavam. É digno de nota que no Novo Testamento, o ensino do inferno de fogo não fazia parte da pregação dos primeiros cristãos. Dicionário de Teologia Cristã. A filosofia grega começou a se infiltrar. A partir de meados do segundo século depois de Cristo, os cristãos que tinham conhecimento de filosofia grega passaram a sentir a necessidade de usar essa filosofia para expressar sua fé. A filosofia de que eles mais gostavam era o platonismo, os ensinos de Platão, Enciclopédia Britânica. Essa filosofia incluía a crença de que as pessoas eram atormentadas no fogo depois da morte. De todos os filósofos gregos clássicos, o que teve a maior influência no conceito tradicional do inferno foi Platão. História dos Infernos, tradução nossa. O inferno de fogo foi usado como desculpa para torturar pessoas. No período da história que ficou conhecido como Inquisição Espanhola, as pessoas acusadas de heresia, ou seja, que tinham ideias contrárias ao que a igreja ensinava, eram queimadas na estaca. Os torturadores diziam que isso servia para elas terem um gostinho do que sofreriam por toda a eternidade no inferno de fogo, e assim se arrependerem antes de morrer. A Inquisição Espanhola, de Jean Pledy, tradução nossa. Da mesma forma, a Rainha Maria I da Inglaterra queimou cerca de 300 protestantes na estaca. De acordo com algumas fontes, ela pensava assim: como as almas dos hereges vão queimar para sempre no inferno, não há nada mais apropriado do que imitar a vingança divina por queimá-los na terra. História Universal, de Alexander Tytler. Mudanças atuais. Algumas igrejas têm suavizado o ensino do inferno de fogo, mas muitas vezes parece que elas fazem isso não porque acreditam que esse ensino é falso, e sim para agradar seus membros. O professor universitário Jackson W. Carroll comentou: as pessoas querem um Deus carinhoso e acolhedor. Falar sobre pecado e culpa não é muito popular hoje em dia.